A Bíblia descreve o Espírito Santo de modos diferentes, por nomes diferentes. O Espírito bom, o Espírito de Deus, o Conselheiro, o Espírito da Verdade, o Espírito de Cristo, o Espírito de Filiação, o Espírito da Graça. Por símbolos: pomba, voz, selo, água e água viva, vento, óleo e fogo. O trabalho do Espírito Santo através de nós, discípulos de Jesus. Ele nos permite expulsar demônios, ele nos capacita a falar com Deus, a falar como Deus gostaria que falássemos. Ele nos permite nascer novamente. Ele será sempre nosso conselheiro. Ele vive em nós, ele nos ensina, ele vive em nós, ele nos convence. Quem crê, diga amém. Ele nos dá o poder para sermos testemunhas, amém? Ele faz com que o amor de Deus seja derramado em nossos corações. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Ele derrama justiça e paz em nós. Ele nos faz transbordar de esperança. Ele nos santifica. Ele nos concede vários dons de acordo com a sua vontade. Ele põe em nós o fruto do Espírito. Ele põe em nós a alegria. Por que precisamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas? Há pelo menos 4 razões para isso. Primeira, para sermos feitos filhos de Deus. Sem a intervenção do Espírito Santo, jamais seríamos feitos filhos de Deus. Pois o ser humano distanciou-se de Deus e não o reconhece como seu verdadeiro Pai. Uma das funções do Espírito Santo é despertar-nos espiritualmente, amém? E conduzir-nos a Jesus, o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Portanto, através do Espírito Santo, somos feitos filhos de Deus e passamos a viver como membros de sua família. 2. Para sermos exemplo ao mundo. Através do Espírito Santo, somos fortalecidos para viver a nova vida em Cristo, sendo um exemplo vivo do que significa ter Jesus Cristo habitando em nossos corações. Quem crê, diga amém. 3. Para superarmos o nosso adversário, ou seja, o diabo. Todo crente vive numa zona de guerra. Antes de nos tornarmos cristãos, estávamos ao lado de Satanás. Todavia, quando escolhemos seguir a Jesus, fomos colocados ao lado de Deus. A guerra que travamos contra Satanás tornou-se mais renhida depois que nos convertemos, pois ele está tentando nos levar a desistir de seguir a Jesus. Através do Espírito Santo, Deus nos reveste de poder para derrotarmos o diabo, amém? 4. Para compartilharmos a fé. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dinamis é a palavra grega traduzida como poder em nossa língua. Dela deriva-se o vocabulário dinamite. Semelhantemente, Deus quer que sejamos cheios desse mesmo poder para testemunhar da vida de Jesus. Esse poder dinamis capacita-nos a ser tal qual ele é. Tal qual quem? Jesus. É diante das pessoas, amém? Em outras palavras, quando falamos, oramos ou tocamos as pessoas no poder do Espírito Santo, é como se fosse a própria pessoa de Jesus, falando, orando ou tocando nelas. Amém? Dons e frutos. Este é o propósito de Deus para nós, fazer grandes coisas por nós e capacitar-nos a fazer também grandes coisas por Ele. Vejamos alguma delas. Os dons do Espírito. Primeiro, os dons do Espírito. Os dons espirituais são os dons sobrenaturais de Deus. Por isso, antes que Ele possa nos usar completamente para a sua glória, precisamos submeter-lhe até mesmo nossos talentos naturais. O Espírito Santo
é que nos capacita a fazer a vontade de Deus, a adorá-lo e a servi-lo. E tomamos conhecimento dos dons que o Espírito Santo quer nos outorgar. Em 1 Coríntios 12, do 7 a 11 e Romanos 12, do 6 a 8. O Pai assegura-nos o direito de requerer e possuir tudo o que nos é necessário para cumprirmos sua vontade e propósito e sermos capacitados para testemunhar no poder de Jesus aqui na terra. Amém? 2. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é tão importante como os dons espirituais. É a evidência em nossas vidas do trabalho do Espírito Santo. Quem convence, diga assim, Espírito Santo, transformando-nos na semelhança e conforme a natureza de Jesus. Quem crê, diga amém. Por isso, o nosso testemunho pessoal é muito importante. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, 22 e 23, apresenta-nos cada uma das partes em que o fruto do Espírito se divide, as quais em conjunto formam o caráter de Jesus. As sementes desse fruto são semeadas em nossas vidas pelo próprio Espírito de Deus. E à medida que elas germinam no nosso coração, cada vez mais nos tornamos semelhantes a Jesus em nossas ações e atitudes. Repita isso comigo. Cada vez mais nos tornamos semelhantes a Jesus em nossas ações e atitudes. Amém? Quem crê, diga amém, igreja. Em que implica o enchimento do Espírito Santo em relação a Jesus? Você o conhecerá numa intimidade e dimensão mais profundas, como o Senhor cheio de glória, poder e autoridade. Amém? Em revelação a Deus, você experimentará a profundidade do amor de Deus por você. O verdadeiro amor do Pai. Leia Romanos 8,15. Você será livre para amá-lo e louvá-lo com alegria e confiança. Em relação à palavra de Deus, você estará mais faminto por conhecer e estudar a Bíblia, tornando-se mais hábil para usá-la e ouvir a voz de Deus através delas. Quer ter fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Em relação ao Espírito, você ficará muito sensível à presença e direção do Espírito Santo, tornando-se mais livre para receber os dons espirituais. Quem crê, diga amém. Em relação às outras pessoas, você se tornará mais aberto para as outras pessoas, amando-as e procurando integrar-se ativamente à igreja, que é o corpo de Cristo. Um só Deus, um só Espírito, um só corpo de Cristo. Em relação ao mundo, você será mais corajoso e ousado para testemunhar de Jesus. Na guerra espiritual, essa é top, hein? Você se conscientizará de sua autoridade em Cristo Jesus sobre o inimigo e contribuirá para a expansão do reino de Deus. Em que implica o falar em línguas? É um dom prometido por Jesus. Marcos 16, 17, 1 Coríntios 12, 10. Leia a Bíblia. É a habilidade para se comunicar com Deus, de espírito para espírito, onde o seu próprio espírito será edificado e fortalecido. É o dom de uma linguagem que é sua, pessoalmente, mas que você nunca aprendeu antes. É uma ajuda para orar em língua com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 ao 27. Leia a Bíblia. Pontos para discussão. Resume a aplicação. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o qual quer ser nosso conselheiro e conduzir-nos a Jesus e ao Pai. Amém? Ele é esse nosso guia. Amém? O Espírito Santo é a fonte do poder de Deus e está disponível a todos os crentes para capacitá-los a fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo nos capacita a ter o poder e o caráter de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Ótima semana para nós.